o cérebro humano conta objetos? Nova pesquisa oferece respostas. Por Fernando Renac. Eu não sabia, mas faz mais de um século que os cientistas tentam entender como nosso cérebro conta objetos. Eu e você contamos bananas, carros e pessoas todos os dias e nem pensamos nisso. Em 1871, um economista inglês chamado William Stanley Jevons descobriu que quando nos defrontamos com até 4 objetos, nossa mente imediatamente sabe o número e nunca erra. Se tem 3 bananas em cima de uma mesa, e você olha para elas, sua mente nunca erra, não pensa que são 2 ou são 3, e o número aparece na sua consciência sem qualquer esforço. Agora, se a quantidade de bananas é maior, 5 ou mais, nosso cérebro leva mais tempo para descobrir o número e erra muitas vezes. Nesses casos nós contamos as bananas olhando para elas, e mentalmente dizemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até descobrirmos quantas bananas existem na mesa. E se nos mostrarem uma foto de uma mesa com muitas bananas por um curto intervalo de tempo, e nos pedirem para dizer quantas estão na foto, geralmente nosso palpite está errado. Já se a foto tiver até 4 bananas nunca erramos. Essa descoberta foi confirmada em dezenas de experimentos e nunca foi contestada. O problema que aflige os cientistas é como explicar esse fato. Alguns defendem a hipótese de que nosso cérebro possui 2 mecanismos para contar objetos, um usado para até 4 objetos e outro para números maiores. Outros acreditam que temos somente um mecanismo, mas que ele fica mais lento e impreciso à medida que a quantidade de objetos a serem contados aumenta. A novidade é que um experimento feito com pessoas com epilepsia resolveu essa questão. Pessoas que sofrem muitos episódios de epilepsia focal, quando o episódio se inicia em local específico do cérebro, podem ser tratadas através de um procedimento cirúrgico. Os médicos anestesiam a pessoa, abrem o crânio até ter acesso direto ao local do cérebro em que a epilepsia se origina. Em seguida retiram uma pequena área do cérebro que causa o ataque. Mas, antes de retirar a área, é importante saber quais as consequências dessa remoção para a pessoa, pois a remoção pode levar a pessoa a perder algum movimento ou alguma memória. Para investigar a função da área a ser removida, um número grande de eletrodos é colocado na área para monitorar a atividade dos neurônios. Feito isso, a pessoa é retirada da anestesia, e com ela acordada, são feitos testes para ter certeza de que a remoção daquela área não vai causar o aparecimento de sequelas. Entre os pacientes existem pessoas em que o foco da epilepsia está localizado no lobo temporal mediano, uma área que fica do lado da cabeça, um pouco acima da orelha. Entre outras funções, essa é uma das áreas que processa a informação vinda dos olhos. Os cientistas convenceram 17 pacientes desse grupo a participar de um experimento durante o tempo que estavam acordados, no meio da cirurgia. Após terem os eletrodos implantados no cérebro e serem despertados, os cientistas mostravam, em uma tela de computador, imagens contendo um número variável de círculos. O número de círculos variava de 0 a 9. A imagem era mostrada por meio segundo e os pacientes deveriam informar quantos círculos estavam observando. O resultado confirmou o que já se sabia: os pacientes acertavam sempre quando havia de 0 a 4 círculos. E executavam a tarefa rapidamente. Com um número maior de objetos eles demoravam mais e erravam para mais ou para menos. Até aqui nada de novo. Mas os cientistas estavam monitorando diretamente a atividade de um número enorme de neurônios de cada paciente cada vez que eles observavam a figura com círculos. Dessa maneira podiam saber o que estava acontecendo no cérebro em cada caso. No total, os cientistas identificaram e estudaram 801 neurônios ativados quando a pessoa observava os círculos. Os cientistas mediram a atividade de cada um desses neurônios quando o paciente era estimulado com um número diferente de objetos. O que os cientistas descobriram é que existem neurônios que somente são ativados quando o paciente vê um objeto. Outros neurônios são ativados somente com 2 objetos, outros com 3 objetos e outros com 4 objetos.
A ativação desses neurônios é rápida e precisa. Neurônios ativados pela visão de um objeto não são ativados quando a pessoa observa dois objetos. Por outro lado, quando a visão do paciente era estimulada por 5 ou mais objetos, não existem neurônios específicos para esses números. O que existe são neurônios que respondem a um intervalo de objetos, de 5 a 8 por exemplo. Esse resultado mostra que a maneira que o cérebro processa a informação visual de um número pequeno de objetos é diferente da maneira que ele responde a um número maior de objetos, indicando que os circuitos cerebrais usados pelo cérebro para identificar poucos objetos são diferentes do usado para identificar um número maior de objetos. Esse resultado resolve a dúvida que pairava sobre a maneira como contamos objetos. Temos dois sistemas de contagem no cérebro, um para números de 0 a 4 e outro para números maiores. Agora fica a dúvida: será que um desses sistemas existe em todos os animais e o outro apareceu somente quando surgiu a necessidade de contarmos um número maior de objetos? Nesse contexto é bom lembrar que os mundurucus, uma tribo indígena da Amazônia, fazendo contas sem usar números, o estado de S. Paulo, 5 de janeiro de 2005, página 10, possuem palavras específicas para nomear quantidades de 1 a 5 e uma única palavra para números maiores, a palavra muitos. Mais informações: Distinct Neuronal Representation of Small and Large Numbers in the Human Medial Temporal Lobe. Nature Human Behavior, *Fernando Renac é biólogo.